Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje finalmente eu vou falar de uma das minhas bandas preferidas do Brasil e fazer um unboxing aqui, que é sobre Os Mutantes. Essa maravilhosa caixa aqui, aqui eles constam 6 CDs, mas na verdade são 7. Então, tudo que Os Mutantes gravaram com a Rita Lee tá aqui. Então vamos abrir aqui a caixa. Vem um livreto aqui também explicando sobre os álbuns. Bastante informativo. Não tem fotos, mas é bem informativo. Aqui escrito pelo Rodrigo Faur. Texto muito bom. Texto dele. E falando aqui álbum a álbum. Então eu nem vou falar aqui sobre como os Mutantes se formaram, da origem deles, que isso é muito, já hoje em dia já é bastante conhecido, não é segredo para ninguém. Mas eu advirto o pessoal mais novo aí que hoje em dia é assim. Lá na década de 80, você tinha poucas informações sobre os Mutantes e ninguém dava muita bola para eles não. Os Mutantes começaram a ter relevância novamente, a relevância que eles sempre mereceram a partir daí da década de 90. Até mesmo o tal B-Rock da década de 80, na época, naquela década, não deu muita pelota para os Mutantes, não. Não tentou resgatar a sonoridade deles ou algo do tipo. Então, temos aqui então 7 CDs. Vou falar do primeirão, Os Mutantes. Também segue o roteiro original, que fala aqui das letras. Temos aqui. E essa é a capa do primeiro álbum deles, de 1968. Então, os Mutantes já tinham aparecido na televisão, no programa do Rony Von. Eles tinham aparecido já tocando Domingo no Parque com Gilberto Gil, no grande festival de 1967. Porém, lançar álbum próprio mesmo só em 1968, um ano depois da participação deles no antológico festival aí de música popular de 67. E aqui nesse álbum eles já mostravam a que vinham, então, mesmo com músicas aí, por exemplo, Panzer Circense, que é conhecidíssima, do Caetano Veloso e do Gilberto Gil. Grande música, uma das melhores músicas dos Mutantes desde sempre para mim, com um ar, apesar de ser uma canção tropicalista, mas lembra bem aquele som de São Francisco um pouco também, e tem algumas brincadeiras aqui, como a música parece que acaba do nada, como se alguém tivesse tropeçado na tomada e depois volta do nada também, já com barulhos de pessoas à mesa, num jantar. Eles também regravam A Minha Menina, do Jorge Ben, numa versão bem swingada e com a Rita Lee cantando como nunca. Eu gosto muito de O Relógio, uma das músicas que eu mais gosto daqui é O Relógio. Também tem um ar bem psicodélico, light, também lembra bastante as bandas ali de São Francisco, tipo The Mamas and the Papas, que era uma grande referência aos Mutantes. E aqui uma música deles mesmo, as duas primeiras não eram deles, mas aqui sim, O Relógio é uma música que os Mutantes compuseram. Depois temos aqui Adeus Maria Flor, que é uma música do Sivuca e do Humberto Teixeira, já num clima bem afro. E inicialmente, tanto o Arnaldo Batista quanto o Sérgio Dias não gostavam desse lado mais abrasileirado, mais de raízes, música de raiz. Quem gostava era a Rita Lee, mas eles foram convencidos a gravar músicas desse estilo. E também a aproximação com o Gilberto Gil e o Caetano Veloso ajudou bastante. A versão de Baby do Caetano Veloso, por mais que essa música seja icônica, eu não gosto nenhuma das duas versões dos Mutantes, para falar a verdade. Nem dessa, apesar de ser bem irreverente, e nem a do Jardim Elétrico que eu vou falar depois. Para mim, Baby é com a Gal Costa mesmo, não adianta. Senhor F, outra música também dos Mutantes, muito Beatle. Aqui é Beatles estilo Sgt. Peppers, mais Sgt. Peppers impossível, mas já com personalidade, não é uma simples cópia.
Outra canção da dobradinha Gilberto Gil e Caetano Veloso, que é Bate Macumba, que tem todo um esquema de letra que eles vão aumentando, depois suprimindo, depois volta. O Walter Franco fez isso, algo parecido com isso, em Mamãe d'Água, no clássico Revolver, que eu já falei por aqui também. Depois uma versão de uma canção francesa, da François Hardy, que é Le Premier Bonheur du Jour. Eu gosto dessa versão também, uma versão bem interessante. E aí a canção é perfeita para Rita Lee cantar aquele vocal mais doce. Trem Fantasma, que é uma parceria do Caetano Veloso com os Mutantes, bem psicodélica também, e tropicalista acima de tudo. Depois temos Tempo no Tempo, que é uma versão de uma música, se eu não me engano, acho que é do The Mamas and Papas, mas na verdade essa letra aqui, apesar de não estar acreditado, ele não está acreditado como compositor, mas a letra era do pai do Arnaldo e do Sérgio, o Dr. César Dias Batista, uma grande figura que inspirou bastante os Mutantes. E termina com uma música também do grupo, meio semi-instrumental, tem vocalizações apenas, que é Ave Gengis Khan, que no álbum original saiu como Ave Gengis Khan, sabe-se lá por quê. Essa aqui num pique meio George Harrison de música oriental, aquelas músicas mais orientais do George Harrison. Grande álbum, começaram muito bem, mas o meu preferido dos Mutantes mesmo é esse, o segundo. Aqui eles já eram só Mutantes, eles tiraram o os do nome e agregaram aqui um baterista. Essa é a capa icônica também, e a contracapa mais ainda. Aqui eles adicionaram um baterista, que é o Dinho, que no início ele era apenas músico acompanhante, não fazia parte do elenco fixo da banda durante vários discos. Depois ele passou a ser um integrante fixo mesmo, mas só depois da saída da Rita Lee. E também já começamos com Dom Quixote, uma composição aí do Arnaldo e da Rita, também impagável, com vários efeitos sonoros aqui, até buzino chacrinha, e com uma letra também bem críptica, mas bem intrincada, mas muito bem humorada. E depois Não Vá Se Perder Por Aí, que essa aqui é uma música já de amigos do Arnaldo e do Sérgio, entre eles o Rafael Vilar, que quase fez parte dos Mutantes. E aqui meio que um recado para aqueles militantes mais afoitos aqui, como diz no próprio encarte do box. Cuidado, meu amigo, não vá se estrepar, não queira dar um passo mais largo do que as pernas podem dar, eles já diriam aqui, e não vá se perder por aí. Depois, dia 36, já é um delírio surrealista do Arnaldo Batista, ele que teve a ideia inicial dessa canção, mas aqui nos créditos também consta o Johnny Dan Duran, que era um hippie americano que ninguém sabe direito como é que apareceu, e menos ainda como é que desapareceu. Ele participou do show do Caetano com os Mutantes, em É Proibido Proibir, naquele famoso festival que o Caetano dá aquele discurso exaltadíssimo sobre essa juventude que diz que quer tomar o poder, como ele diz, e o Johnny Dan Duran estava ali no meio cantando, gritando umas coisas incompreensíveis ali, fazendo um happening propriamente dito. Mas dia 36 a música completamente surrealista, com um clima meio... Aqui já não é nada irreverente, é um clima meio tenso, meio pesado. Mas que depois é dissipado por 2001, uma composição da Rita Lee em parceria com o Tom Zé. Tom Zé chegou a fazer essa música com a Rita Lee. Aqui já é uma canção com a letra bem futurista, mas é uma canção caipira, misturada com rock. O tal do rock rural teve suas origens aqui, com viola e tudo mais. Algo mais, que foi que a música mais convencional, foi feita como um jingle para Shell, mas como o próprio Nelson Motta escreve aqui na contracapa, quem dera todos os jingles fossem tão inventivos assim. Depois temos uma balada belíssima, que é Fuga número 2 dos Mutantes, meio estilo Left Bank, aquele estilo pop barroco, que também predominava naquela época. Left Bank, meio Zombies também. Depois uma versão de Banho de Lua,
aquela famosa, que foi famosa na voz da Celi Campelo, mas aqui já numa versão mais octanada, mais roqueira. Temos a própria Rita Lee, uma canção meio que autobiográfica aqui, onde a Rita Lee fala sobre ela mesma, mas a canção é dela e do Arnaldo e do Sérgio. Mágica, para mim, talvez seja a música que eu mais gosto de todo o catálogo dos Mutantes. É a música perfeita, para mim. Ela é psicodélica até a medula. Ela tem um ar lúdico, bem irreverente, bem brejeiro. E tem um trabalho de guitarra, para mim, dos melhores do Serginho aqui. E eles ainda fazem uma citação a Satisfaction no final da canção. Simplesmente perfeita. Pois outra música que eu adoro dos Mutantes também é Qualquer Bobagem. Também outra parceria dos Mutantes com o Tom Zé. Que eles meio que emulam a My Generation The Who com aqueles vocais gaguejados. E aqui também um clima meio onírico, meio de sonho também. Tem uma música que vai e volta, ela tem várias camadas. E sempre quando eles falam o verso, escute essa canção, vem uma trombetinha logo depois, dá um efeito sonoro bem legal. E Caminhante Noturno, que eles chegaram é o que fecha o álbum aqui, chegaram a apresentar num festival também, com vários efeitos sonoros também. É uma anarquia sonora isso aqui e muito bem executada. Então, para mim, esse álbum é simplesmente genial e o melhor dos Mutantes, na minha opinião. Depois vimos com Ando Meio Desligado, Divina Comédia ou Ando Meio Desligado. Aqui com eles aqui meio que Arnaldo, a Rita e o Serginho formando meio que um triângulo amoroso aqui, e o Dinho, que era o baterista, meio que montando guarda aqui como se fosse um oficial nazista. Hoje em dia eles seriam cancelados por causa disso, mas naquela época não tinha tanto disso. E aqui uma capa bem metafórica, falando exatamente sobre a Divina Comédia, do Dante. Também temos todas as letras aqui. Esse já é um álbum de transição, porque aqui o Dinho já estava mais incorporado à banda, apesar de não ser um músico fixo. Mas algumas canções aqui, quem toca o baixo é o Liminha. O Liminha já tinha participado em 2001, tocando viola aqui, mas como convidado, ele não era membro do grupo. E aqui ele já passa a ser um acompanhante fixo. Não era um membro do grupo exatamente, mas era um acompanhante fixo. E algumas faixas aqui ele participa. E se eu falar música por música vai ficar muito longo aqui, então eu vou começar a falar das que tem mais destaque aqui. Ando Meio Desligado, evidentemente, uma canção bem MPB, que até vários artistas de MPB já regravaram, Marisa Monte inclusive fez uma boa versão também. Mas aqui já é uma versão que tem um trabalho de bateria muito bom do Dinho, eu gosto do trabalho de bateria dele aqui, e uma linha de baixo que remonta a Time of the Season, dos Zombies. Depois outro que eu gosto, que Desculpe Baby, uma música também das mais românticas dos Mutantes, o que não é muito associado a eles, mas essa aqui é. Meu Refrigerador Não Funciona, a primeira vez que a Rita Lee deixa de ter um vocal suave, ela investe já mais um vocal rasgado estilo Janis Joplin, e com essa letra surreal também. Hey Boy, que passa um verdadeiro sermão aí naqueles boyzinhos na época que disputavam racha da Avenida Augusta. Eles simplesmente acabaram com o Chão de Estrelas, que é uma música considerada um clássico da MPB, que eles simplesmente detonaram com essa música. O Flávio Cavalcante, na época que tinha um programa de televisão, ficou tão revoltado que ele chegou a quebrar esse disco no ar. De tão revoltado que ele ficou com o que os Mutantes fizeram com o Chão de Estrelas. E eu gosto, uma das músicas que eu mais gosto dos Mutantes também está aqui, que é Jogo de Calçada, que não é deles essa canção. Essa canção eles ficaram conhecendo quando eles foram fazer um show lá em Manaus, no Amazonas, e era de um cidadão, vou até ver o nome dele aqui, que tinha uma banda lá em Manaus. Ele mostrou essa música para os Mutantes, eles gostaram tanto que regravaram. Hilton Oliveira e Vandler Cunha, se bem que o Arnaldo Batista está acreditado aqui também. Mas a música foi originalmente desses dois rapazes aí de Manaus, tinha uma banda de rock.
Aqui você tem uma mistura muito boa de música regional com rock. E também outra vez aqui a guitarra do Sérgio Dias brilha de maneira espantosa. Como ele toca bem nessa música aqui. Vimos depois então com O Jardim Elétrico, de 1971. Entre a Divina Comédia e O Jardim Elétrico, vou mostrar aqui a capa. Os Mutantes foram lá para Paris para cobrir uma participação deles Regina, que eles Regina ficou doente e não pôde ir, num festival de música, numa feira de música internacional que houve em Paris. E os franceses gostaram do som dos Mutantes. Tanto que eles foram convidados a gravar um disco lá, que na época não foi lançado, foi gravado lá no estúdio moderníssimo para a época des Dames, em Paris. Mas esse disco ficou guardado a maior parte dele, só 4 canções apareceriam aqui nesse álbum. E são elas: Technicolor, uma música também que não fica nada a dever às bandas psicodélicas gringas. Aqui também uma cítara muito bem tocada pelo Serginho, e um clima todo delirante também, bem viajandão aqui, uma das músicas mais delirantes dos Mutantes. El Justiciero, que inaugura o tal do portunhol. Aqui eles cantam um portunhol bem sem vergonha mesmo, e meio que para tirar sarro dos salvadores da pátria latino-americanos, que graçam por aí até hoje. Temos também Virgínia, se bem que a versão, eles gravaram 2 versões, uma em inglês e uma em português. Está aqui no álbum em português. Bem estilo Beatle, bem estilo McCartney. E Saravá. Também, Saravá acho que eles gravaram, mas não nessa versão, eles regravaram depois no Brasil. Mas Saravá, eu vou falar um pouco mais dessa música aqui, que é uma música bem pesada, bem de rock, hard rock mesmo, uma das primeiras incursões deles ao hard rock, além da faixa título também, bem pesadonas. E Saravá é uma música que exalta aí os ritmos afro-brasileiros e as religiões afro-brasileiras também. Hoje em dia, se bobear, vai ser chamado de satanista. Vejam só a que ponto chegamos. E uma versão de Baby em inglês, essa realmente eu não gosto mesmo. Talvez seja a gravação dos Mutantes que eu menos goste, pelo menos com a Rita Lee. Eu achei que ficou bem xoxa essa versão, com bossa nova bem aguada, eu não gosto. Lamento aí quem goste, mas eu não gosto. E aqui, além dessas que eu falei, também eu gosto, uma das minhas preferidas, It's Very Nice pra Chuchu. Também os Mutantes no seu momento mais sacana aqui, mais debochado, com certeza. E Portugal de Navio também é outra música, também que, na verdade, ele fala: eu vou te mandar para Portugal de Navio. Não é bem para lá não é bem para Portugal de Navio que eles queriam mandar, é para outro lugar, mas ficou. Então, o Jardim Elétrico de 1971, com essa belíssima capa aqui do artista plástico Alan Voss, belíssima capa. E aqui eles meio que mostrando a parafernália eletrônica deles. E depois temos o último álbum dos Mutantes gravado com a Rita Lee. Na verdade não foi o último, porque teve o da Rita Lee, que hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Mas, creditado como Mutantes mesmo, esse aqui. Mutantes e seus cometas no país do Bauretes. A expressão Bauretes vem do Tim Maia, que significa baseado mesmo, cigarro de maconha. E aqui uma capa bem progressiva, que eles já estavam começando a flertar com o rock progressivo, o que desagradou a Rita Lee. Aqui. Tanto que a Rita Lee tem um espaço bem menor nesse álbum aqui, ela só canta solo uma música, que é Vida de Cachorro, que já não tem nada a ver com rock progressivo. Mas você tem aqui músicas de rock and roll puro, como Posso Perder Minha Mulher, Minha Mãe Desde Que Eu Tenho Rock and Roll, meio que uma declaração de princípios ao rock. Dune Boogie, também Beijo Exagerado, também essas músicas bem das mais roqueiras que os Mutantes já fizeram. Uma música bem estilo rock pesado mesmo, meio Black Sabbath, meio Led Zeppelin, que é A Hora e a Vez do Cabelo Crescer, nascer na verdade, que na verdade se chamava Cabeludo Patriota, só que eles tiveram que mudar aí por causa da censura. E até é tão pesado que até o Sepultura fez uma versão dessa música, bem interessante. Talvez temos aqui o que talvez seja a música mais conhecida
dos Mutantes, que é a Balada do Louco, que foi regravada por meio mundo aí, meio Mato Grosso, por exemplo. E aqui tanto a Rita Lee quanto o Arnaldo reivindicam quem escreveu essa canção. Na verdade, consta como música dos dois, mas cada um diz que foi só ele que escreveu, só um deles que escreveu. E uma belíssima balada sobre loucura também, sobre estados alterados da mente. Muito bonito, um dos grandes momentos dos Mutantes, sem dúvida. Ainda temos Cantor de Mambo, que apesar deles disserem que é uma homenagem ao Sérgio Mendes, eu acho meio que uma tiração de sarro sobre aqueles artistas brasileiros que saem do Brasil e ficam famosos lá fora, mas cantando que não é exatamente música brasileira. Temos aqui a primeira música progressiva dos Mutantes, Pra Valer, que é a faixa título, Mutantes e Seus Cometas no País do Bauretes, mais de 9 minutos aí de um instrumental muito bem afiado, e depois com uma citação da letra de Tempo no Tempo, lá do primeiro álbum. E as vinhetas Todo Mundo Pastou e Todo Mundo Pastou 2, que fecham os então, o lado A e o lado B, quando isso era em vinil, de cada desse álbum aqui. Então esses foram os 5 álbuns de estúdio de carreira que foram gravados, foram lançados na época com o trio de ferro aí, com o Arnaldo, com a Rita e o Serginho. Mas em 1999 foi lançado um álbum daquelas gravações que eles fizeram lá no estúdio des Dames em Paris, que é o Technicolor. Esse álbum aqui tem essa capa bem psicodélica. Mas meio que inspirado também no álbum branco dos Beatles aqui. E aqui temos algumas regravações, como Panis et Circenses, Bate Macumba, A Minha Menina, que ganhou uma letra em inglês, X Mais Chuchu, Ando Meio Desligado, que é a Feel a Little Spaced Out, Desculpe Baby, que virou I'm Sorry Baby, Le Premier Bonheur du Jour, também eles regravaram aqui, Saravá com letra em inglês, ao contrário da que aparece no Jardim Elétrico, e Virginia a mesma coisa, que com letra em inglês, e Technicolor e Justiceiro são as mesmas que aparecem lá no Jardim Elétrico. Aqui o produtor foi o Carl Holmes, um produtor inglês. O Arnaldo e a Rita costumam dizer que foi o melhor álbum que eles já gravaram, e eles não entendem por que ficou tanto tempo sem lançar. Foi gravado em 1970, mas só foi lançado em 1999, 29 anos depois então. Mas eu particularmente concordo com o baterista Dinho. O Dinho fala numa entrevista que ele não gostou dessas gravações aqui, porque apesar do estúdio des Dames ser muito moderno, nunca eles tinham gravado num estúdio tão moderno assim, ele não sentiu liberdade artística. Ele achava que o produtor ficou pressionando os Mutantes a só gravar música brasileira. Eles já estavam começando a entrar em outra, eles não estavam tão interessados mais em só gravar música brasileira. Eu não costumo ouvir muito esse disco aqui não, para falar a verdade, mas tem seus méritos, obviamente. E como CD bônus aqui, a gente tem uma coletânea bem provável aqui, que chama Manda um Abraço Pra Velha, que reúne algumas canções aqui. Vou pegar aqui então. Então, como eu falei, tem algumas canções, por exemplo, a versão de Domingo no Parque, que eles gravaram com o Gilberto Gil lá no festival de 67, está aqui. Depois temos 4 canções que apareceram no álbum A Banda Tropicalista do Duprá, que não é bem um álbum solo do Rogério Duprá, mas se aproxima um pouco disso. Então tem aqui o medley, Canção para Inglês Ver, do Lamartine Babo, e Chiquita Bacana, que fez muito sucesso no carnaval aí da década de 49, se não me engano. Além desse medley, também da Banda Tropicalista do Duprá, eles gravaram The Rain, The Park and the Other Things, que foi uma versão de uma música do The Cowsills, que fez um certo sucesso lá nos Estados Unidos, e Cinderella Rockefeller, uma música aí, de um artista israelense chamado Abi Ofarim. Se eu não me engano, ele não é nem o compositor, mas ele é o artista que gravou essa música. E esse Abi Ofarim tem uma curiosidade, que ele foi um dos principais incentivadores do início de carreira do Can, aquela banda alemã, que eu já falei aqui também. E temos ainda também Lady Madonna, dos Beatles.
uma versão bem interessante. Essas 4 canções então fizeram parte do álbum A Banda Tropicalista do Duprá, de 1968. Temos aqui também 4 canções que fazem parte do compacto duplo do Caetano Veloso com os Mutantes. Tem aqui Baby, junto com o Caetano cantando junto com os Mutantes acompanhando. Saudosismo, Marcianita e A Voz do Morto. Dessas 4 aqui eu gosto mais da Voz do Morto, que eu acho uma música bem alucinada do Caetano. E a Rita Lee dá uns berros também na música, dá um colorido especial a ela. E quem tem aquela coleção 40 anos Caetanos, tem essas 4 canções também. Então não eram exatamente inéditas nessa época. Ainda temos, vamos ver aqui, 2 versões de Ando Meio Desligado. Uma que saiu em compacto, que é um pouco diferente da que saiu no álbum A Divina Comédia, o Ando Meio Desligado. E uma versão ao vivo que também fez parte de um festival também. Então aí já são 10, faltam mais 13 eu falar aqui. E que são: Glória aos Reis dos Confins do Além, uma música bem inusitada, bem diferente, que é do Paulo César de Castro, que os Mutantes apresentaram num festival de música estudantil. Essa sim é uma raridade. Essa aqui vale bem a pena, porque não tinha saído, pelo menos algo que eu saiba, oficialmente em lugar nenhum. Tinha saído só no LP desse álbum, desse festival. Também temos aqui Mande um Abraço Pra Velha, que é a faixa título dessa coletânea aqui, que parece que é a última faixa que a Rita Lee gravou com os Mutantes, que apareceu também, fez parte do último Festival Internacional da Canção, o FIC, o de 72, o 7º. E essa música aqui, parece que eles estavam zoando mesmo, parece que eles não estavam levando a sério. Começa com um teclado meio estilo Yes, bem progressivo, e o Serginho cantando de maneira também mais estilo John Anderson, querendo emular um pouco John Anderson. Mas depois já vira uma zona, essa música aqui. Irreverência a toda. Ele fala aqui: mande um abraço pra velha, diga para ela se tratar. Se você pensa que cachaça é água, mas cachaça é água não. Ela resgatando aquela canção, a marchinha de carnaval bem famosa. E para finalizar aqui com um toque de ironia máxima e nonsense também, aqui os versos: imagine um festival sem caretas e no sol, imagine um festival com a sua mãe e o Juvenal. É um mutante sendo mais mutantes do que nunca. É claro que essa música não ganhou o festival, acho que nem teria como, acho que nem era a intenção deles também. Então depois disso, dessa gravação, daí a Rita Lee já saiu dos Mutantes, melhor foi saída, né? Ao que tudo indica. E a caixa que não contempla nada, que foi lançado sem a Rita Lee. Poderia, na minha opinião, ter incluído pelo menos o A e o Z, que é um disco, apesar de ser um disco de rock progressivo franco, bem distante da irreverência dos Mutantes. Aqui eles já estavam mais naquele papo de uma pessoa só, mais messiânico, mas é muito bom musicalmente, sim. Eu gosto do A e o Z. Só que depois esse A e o Z também foi gravado em 1973, já com um quarteto do Arnaldo, do Serginho, do Liminho e do Dinho. Aí eles já eram Mutantes de fato. Mas esse álbum não foi lançado na época, só em 1992, demorou 19 anos para ser lançado. Logo depois o Arnaldo saiu também, daí tudo foi feito pelo Sol, os Mutantes ao vivo, até que na época dos Mutantes ao vivo o único membro original dos Mutantes era o Sérgio Dias. Daí os Mutantes terminaram de forma meio melancólica, se você for ver. Mas o filé dos Mutantes está nessa caixa aqui. Essa caixa chama Os Mutantes, simplesmente. Essa daqui. E lembra vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.